Muito bem, que bom estar aqui novamente para o nosso TD 360 Live. Hoje com uma convidada super especial, a Veridiana Bicário, da XP Educação. Boa tarde, Veri, como é que você está? Tudo bem? Oi, Gustavo. Oi, Daniel. Boa tarde. Tô bem, tô num calorzinho aqui de BH, mas tá tudo certo. Pois é, por aqui também está um calor danado, mas parece que em São Paulo não está tão calor assim, né, Daniel? Tá de boa hoje. Hoje está Ontem de boa. foi muito calor. E hoje o tempo começou a mudar, vai chover, vai fazer frio. Ou seja, vai chover no Rio de Janeiro hoje de noite. É certo. Porque a chuva vem de São Paulo, né? A gente cria Cuidando, né? uma fábrica aqui. Vocês produzem por aí, a gente Adulteram bebidas e fazem chuva. adultera bebidas também, parece que está acontecendo muito por aí. Ontem o Daniel foi, inclusive, assim, ontem o Daniel foi num importante jantar e eu perguntei para ele o que é que você bebeu. Olha lá, hein? Eu falei para ele, juízo. Você teve juízo, Daniel? Você me conhece, né? Juízo. Juízo é uma coisa que ali É oscila, não é? é um conceito muito dinâmico, tá? É um conceito muito abrangente. É muito dinâmico. Então, Entendi. a definição tradicional não, né? Nunca tive, nem terei. Nunca teve. Mas a mais abrangente, mais alternativa, sim. Mas foi legal. Vai haver um evento em outubro, AI Experience Brasil, aqui em São Paulo. É um evento muito grande, onde se vai discutir inteligência artificial desde diferentes pontos de vista. E um desses pontos de vista é a inteligência artificial e a inteligência humana, como elas dialogam, embaixo do conceito de aprender a reaprender nesse novo mundo. E eu serei palestrante nessa mesa, especificamente. Muito bem. Então, ontem houve um encontro com os palestrantes, foi muito legal, conheci gente, boa gente, pessoas que trabalham, se esforçam, pesquisam e desenvolvem, e isso já compensou. Então, Muito bem. Uma boa compensação. Mas a gente não veio falar de inteligência artificial hoje, né? A gente veio falar não de que a outras gente histórias. não possa. A gente pode falar também. Eu acho Que a gente não possa. Né? Vai que. Vai que, né? Eu acho que a inteligência artificial cabe aí nesse assunto do onboarding, em certa medida. Mas antes da gente entrar nesse tema do onboarding, Veridiana, eu queria que você se apresentasse um pouco também para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir ainda, porque a gente tem o nosso público que assiste ao vivo, tem um público que assiste depois. Aliás, para quem está ao vivo aqui com a gente no LinkedIn, quiser mandar respostas, comentários, é só botar o comentário aí na tela, que ele vai aparecer aqui para a gente no estúdio, eu jogo e a gente conversa sobre isso. Veri, conta um pouquinho para a gente sobre você. Joia. Obrigada pelo convite, gente. É uma honra, né, fazer parte aqui dessa mesa que gira aqui, né, com várias pessoas, vários convidados, mas em torno de algo que é tão importante, que é a gente falar um pouco sobre como a gente leva boas experiências, né? Acho que muito do que se soma ao final de tudo é a gente provocar boas experiências na vida das pessoas, né? Bom, eu comecei a minha trajetória em recursos humanos tem pouquinho tempo, tem quase 21 anos. Dezembro Uau. é o aniversário, então em dezembro eu faço 21. E aí comecei, né, no RH, na época, numa empresa de aviação, então um mercado super diferente. E eu optei por fazer uma formação acadêmica também não convencional, principalmente para aquele momento de mercado de RH, porque eu fui fazer relações públicas e era um mercado muito mais voltado para administradores, psicólogos. Naquele momento eu começava a entrar alguns engenheiros também para fazer gestão de processos de RH, muito mais olhando para a operação, né, digamos assim. Então, já foi uma trajetória um pouco desafiadora, porque era um pouco desbravar, embora para mim sempre fosse muito óbvio
que comunicação era inerente aos processos de gente, né? E assim, hoje, inclusive, acho que continua sendo uma das principais ferramentas para a gente conseguir garantir alinhamento, garantir engajamento, garantir que a gente vai entregar de acordo com a estratégia e fazer as pessoas entenderem se elas estão de acordo com esse plano, com essa estratégia, enfim. Então, tem aí quase 21 anos de trajetória. Passei por empresas de diversos segmentos, então, falei um pouquinho, né, da aviação, mas já passei por engenharia, construção civil, né, mercado de consumo massivo, empresas de saúde. Então, eu até, foi um pouco proposital esse movimento de ir buscando mercados diferentes e não ficar muito focada num único segmento, assim, exatamente para trazer um repertório. A comunicação ensina muito isso para a gente, né? Lidar com diversos públicos, a conversar com todo tipo de pessoa, e naturalmente, né, dentro de uma empresa você já tem públicos muito diversos, mas quando você navega em segmentos diferentes, isso também acontece com uma riqueza, né, cultural e de costumes ali muito presente. Então, foram empresas... Oi? Eu já fiquei pensando aqui, não sei se o Daniel pensou, mas quando eu te ouvi, desculpa te interromper, fiquei pensando assim, nossa, quantos tipos diferentes de onboarding você já viveu e quantos tipos diferentes de onboarding você já desenvolveu? Acho que depois a gente pode entrar nesse tema também. A verdade é que eu estava pensando que coisas em comum tem todas as experiências, porque afinal das contas estamos falando de pessoas que estão tentando se integrar em um novo contexto. É claro que os contextos têm características, né? Agora, o que será que tem em comum? É uma boa pergunta. Eu estava pensando nisso, né? Tem algumas coisas em comum, sabe? Só para fechar, então, assim, eu passei por experiências e segmentos, né, muito diversificados. Nos últimos 14 anos, mais especificamente, liderando áreas de RH e, portanto, projetos de RH, em empresas de diversos tamanhos. Isso também foi algo que eu sempre me permiti. Então, empresa familiar, multinacional, empresa grande, pequena. Então, já passei por realidades bem diferentes que aí se retratam, por exemplo, em orçamento, né, e quantidade de headcount, etc. Então, quando vocês perguntam, assim, sobre quais são os pontos comuns, né, eu acho que, trazendo para uma realidade desse olhar de experiência das pessoas no trabalho, embora a gente tenha passado, né, durante esses anos aí, por muitos avanços tecnológicos, eu costumo falar um pouquinho nas mentorias, nos momentos que eu tenho específicos, assim, que as pessoas continuam querendo a mesma coisa. Não mudou o nível de necessidade do ser humano dentro do trabalho, de se sentir acolhido, de se sentir ouvido, validado, né, e aí passa por tudo isso, eu acho que de maneira muito forte, a necessidade de você ter um ambiente que se traduz, talvez, em segurança psicológica, para que você possa tentar, errar, acertar, fazer coisas que, de repente, você acha que vão validar um novo modo de trabalho, ou te mostrar que não é assim como se deve fazer. Então, dentro de todos esses segmentos, né, assim, indústria, tecnologia, hoje eu trabalho numa empresa de educação, uma empresa de tecnologia que faz o nosso produto a educação. Então, eu vejo a gente ainda discutindo sobre coisas que eu discutia quando eu comecei. Que eu ficava, gente, as pessoas querem essa validação, elas querem esse espaço, elas querem esse respeito na essência, né, no acolhimento, etc. Claro que passa por formas diferentes de você promover isso no ambiente de trabalho, mas acho que tem muito a essência, sabe? Assim, o que a gente quer no final, né? A gente quer um ambiente com segurança para a gente tentar, errar, acertar, provocar.
se sentir respeitado, e voltar para casa, talvez, assim, se puder, né, um pouco melhor do que como você saiu de manhã para trabalhar, seja conectando o computador em casa, seja pegando depois um trânsitozinho para voltar. Mais realizado, né? Daniel tem... O Daniel levantou a mão aqui. Vamos imaginar que não estamos falando unicamente de diferentes segmentos, mas também de diferentes tempos. Uhum. Tá? Porque você me disse que está fazendo isso há 20 anos. O que mudou nesse percurso? Que necessidades essas pessoas trazem? Nesse tempo? Nesse tempo. É a mesma necessidade? São outras? Que necessidades a empresa sente em relação a isso? E como isso foi mudando também ao longo do tempo? Porque, sabe, me dá a sensação, pessoal, que nós estamos vivendo num momento em que a gente tem que questionar todos os conceitos. Porque muito provavelmente significam coisas diferentes do que antes. Então, nós estamos falando e usando um conjunto de palavras que às vezes não significa nada hoje, ou significa algo diferente do que era antes. Né? Então, essa definição de onboarding, me dá a impressão a mim, de integração, também mudou. Então, o que você enxergou ao longo desse tempo? Que mudanças você enxergou? No onboarding especificamente, você pergunta, Daniel? Onboarding especificamente. Bom ponto. Assim, né, dentro das minhas experiências, o que eu percebo? A gente, pelo menos, pode ter sido uma coincidência com empresas em que eu estava anos atrás e a forma como a gente trabalha hoje, mas eu percebia o onboarding muito mais como um processo formal, uma transmissão de informações, um checkpoint, digamos assim. Uhum. E hoje, acho que a gente fala muito mais sobre esse ambiente de acolhimento, de fazer a convergência entre aquele indivíduo e aquele plano de carreira dele, a forma como ele quer construir resultados, e o ambiente em que ele está sendo inserido, como isso se conecta de maneira eficiente e rápida. Porque quando você começou a pergunta, Daniel, vieram algumas palavras, assim, na minha cabeça, sabe? Eu acho que, ao longo dos anos, e isso se reflete naturalmente no onboarding, eu vejo que antes a gente tinha, como você comentou, menos questionamentos, e aí não vou me abster aqui de dizer se isso é saudável ou não, porque eu tenho um ponto de vista sobre isso, mas é fato que a gente tinha pessoas menos questionadoras, mais cumpridoras de atividades e ordens, e hoje a gente tem um movimento muito rápido de disponibilidade de informação e, portanto, de formação de opinião. E, às vezes, você não termina uma frase, a pessoa ela já quer tirar uma conclusão e, de repente, isso se refletindo no onboarding, ela está achando que é onde ela vai virar presidente, ou onde ela tem 2 dias de trabalho e, assim, não é para mim. E é um processo, né? E é um processo. E é claro que faz parte essas decisões aparecerem. Quero crescer aqui, quero virar presidente em muitos lugares, a maioria, eu acredito, isso vai ser muito bem-vindo. Mas em outros, você ter uma leitura de cenário mais rica, vivenciar a cultura e, portanto, se permitir um processo que é estabelecido para isso, te ajuda nessa tomada de decisão, que é natural que aconteça, né? E a gente vê algumas pessoas que, olha, passei por um onboarding, nem precisei de mais tempo, porque eu entendi que não era aquilo ali aquele momento onde eu gostaria de estar. Então, eu acho que tem uma questão de rapidez na velocidade com que hoje se consome informação e, por consequência, se forma conceitos, e acho que tem só um parênteses aí que muitas vezes essas percepções, elas são rasas, não se investiga, não se aprofunda, e eu já tomo tiro uma conclusão aqui, e não só observo que aquilo é a minha experiência, como começo a generalizar.
Exato. Ó, empresa aqui não funcionou para mim. E acho que tá todo mundo lá assim, nossa, tá tudo perdido, tá tudo ruim, nada funciona. E joga no Glassdoor. E joga na rede. Exatamente. Então, acho que tem uma mudança, sabe? Assim, tem uma demanda muito grande de como o RH a gente se adequar a esse modo de consumo da informação. E até por isso, só puxando um pouquinho, por isso que eu sempre achei que relações públicas e comunicação tinha tudo a ver com... Faz muito sentido. É muito do que a gente bebe, né, da fonte durante a formação acadêmica. E a organização, eu acho que as pessoas precisam, né, quem trabalha com o processo de onboarding, precisa entender o quanto a organização, ela liberta, quando ela se torna uma disciplina ali, né, o fato de você ter aquilo estruturado e começar a replicar um processo, quanto te ajuda a liberar esforço cognitivo para você saber que ali tem algo que está organizado e onde você vai botar mais atenção para melhorar. Ó, aqui tá, organizei, mas espera aí, teve uma experiência aqui que não foi legal. Ó, tem algo que está saindo um pouco do esperado. A organização, ela te ajuda a observar, né, assim, por onde essa pessoa está caminhando, essas pessoas estão caminhando, para a gente ir entendendo onde a gente pode melhorar. Então, passa por isso, acho que passa pela velocidade de consumo da informação, pela organização e por essa necessidade de, quero tudo. As pessoas estão muito afoitas, é o FOMO, né? Não posso perder nada, etc. Acelero muito o processo e, às vezes, me perco no processo. Então, verdade. Acho que tem um pouco disso. Veio uma pergunta aqui do Marcelo Cruz. Ele perguntou sobre as referências que essas empresas onde você passou, que referências elas usavam. Até botei aqui na tela. Você consegue lembrar de referências de onboarding que essas empresas usavam? Eu imagino que o Marcelo esteja perguntando especificamente sobre referências de onboarding, se eles tinham algum benchmark de onboarding. Você se lembra de algo nesse sentido? Nossa, eu não... Talvez vá me fugir da memória nomes específicos, sabe? Mas acho que tem alguns pontos comuns, assim, entre as experiências. Primeiro que é muito uma leitura de cenário, porque eu já passei por empresas, por exemplo, que eram certificadas por alguma norma ISO, etc., e isso trazia uma característica funcional, por exemplo, para o processo de onboarding, que eu não poderia fugir dele. E isso aconteceu em várias empresas, né? Então, quando eu falo leitura de contexto, tem aspectos que são, às vezes, requisitos regulatórios, de legislação, ou mesmo de mercado, né? Que te ajudam a entender o que é o mínimo que precisa ser garantido. Geralmente, quando você trabalha em empresas que têm certificação, isso é o ponto que, assim, não falhe nisso, porque isso pode impactar financeiramente. Se você perde a certificação, você pode perder cliente, pode perder faturamento. Só que não precisa ficar restrito a isso, né? Então, eu já passei por experiências em que a gente tinha um horizonte de obedecer ali regulamentos e normas que precisavam ser cumpridas, mas isso não significava que a gente precisava ficar restrito àquelas normas. Então, passa muito por uma leitura de cultura, tem uma coisa que eu sempre me preocupei muito em trazer uma comunicação clara desde o começo. Sim. Tem algumas empresas, a gente acompanha mercado, tem ali um onboarding que é uma receitinha de bolo que fica ali. A pessoa, às vezes, fica até isolada da rotina do trabalho, passando por aquele programa de imersão até, né, a gente poderia dizer dessa forma, e acaba vivenciando a cultura depois desse processo. E, na verdade, a cultura começa a vir antes mesmo da pessoa se candidatar, né, já no processo ali de recrutamento e seleção, Sim. Mas no onboarding ela deveria confirmar. Então, a exposição a aspectos culturais que são positivos ou até que são negativos, que são detratores, Sim. Mas que fazem parte e você tem que administrar aquilo no dia a dia. Tem que aprender a lidar, né? Isso precisa aparecer dentro de um programa de onboarding, sabe? Então, a gente falar dos promotores e falar dos detratores, na sua respectiva medida, acho que também são pontos muito presentes em todos esses programas de onboarding que eu fiz.
foram durações diferentes, tá? Tem empresas que valorizam muito um programa em que você tem, como eu falei, uma imersão, você fica ali 3, 4 dias, uma semana. Multinacional também é muito comum ir para o corporativo, se deslocar entre unidades das empresas para poder passar por determinados programas ali de treinamento. Mas tem um ponto, assim, que desde que vocês me falaram que ficou latente, assim, sobre o tema, e que talvez possa também ser uma referência nesse sentido, que é a importância da gente ter o sponsorship do líder, de quem está chegando, para compor esse processo de onboarding e fortalecer essa vivência cultural que essa pessoa que está chegando precisa ter, para ela rampar mais rápido, ou para que também se tome uma decisão do tipo, gente, erramos aqui, a gente vai precisar corrigir rota. Então, acho que tem alguns desses fatores, assim, sabe? Não me lembro agora exatamente de nomes ou métodos específicos, mas isso acho que ajuda a gente a fazer uma leitura para customizar, porque na minha maneira de ver e como eu trabalho, né, essas experiências de proposta de solução de produtos de RH, passa muito por customização. Dificilmente você vai conseguir pegar um Ctrl+C, Ctrl+V de uma solução de uma empresa, mesmo que ela seja, de repente, do mesmo segmento, algo nesse sentido, e simplesmente colar ali, porque o contexto muda, as pessoas mudam, a velocidade do negócio muda, e isso tudo precisa passar por uma curadoria, digamos assim, do RH, que customiza e ajusta aquilo para aquela necessidade atual. Verdade. Ó, tem um comentário da Rosária aqui, Daniel e Veri. Ela diz que viveu muito o que você trouxe, né? Que a gente tem os mesmos desejos no onboard, né? Queremos que nos conheçam, conhecer a empresa, construir uma relação de confiança. Então, os formatos são acessórios, a essência é isso, né? Queria que vocês comentassem um pouco. Será que são essas as perguntas? Quero que me conheçam, quero que conheçam a empresa. Tem outras perguntas no onboarding que eu acho que podem ser respondidas, que vocês acham que podem ser respondidas pela empresa e que estão na cabeça do colaborador? A verdade é que eu gostaria de começar me perguntando o que é onboarding? Para que serve? Tá bom? Para que serve o onboarding? Para que serve? Porque tudo que nós conversamos, claro, é isso que é. Integração tem a ver com isso, mas só com isso. A segunda pergunta que me vem na cabeça é o tema das velocidades. Tema do... Velocidades. Certo. Será que existe algum problema de velocidade entre a empresa e a pessoa? É um bom ponto. Porque o mundo mudou. As pessoas estão mais ansiosas, como a Viridiana falava, a galera não termina de escutar e já forma uma ideia que se transforma num preconceito e depois já era, porque isso termina sendo uma lente que transforma a realidade. Sim. Mas será que há um descompasso entre a velocidade da pessoa e da empresa? Será que o que nós consideramos tradicionalmente um onboarding é o que as pessoas hoje pedem, ou necessitam, ou demandam, inclusive? Certo? Então, eu tenho muitas perguntas, honestamente, sobre isso. Tenho algumas experiências também, que depois podíamos compartilhar, mas me dá a impressão a mim que já não é só incorporação na cultura, olha que lindo, olha o lugar, vamos nessa. Acho que isso já não satisfaz as pessoas. E adicionando as perguntas, Daniel, né, o que é um onboarding, para que serve um onboarding, que perguntas permeiam um onboarding, como é que é justa essa velocidade. Tem uma pergunta da Sol Guedes aqui, que é também bastante interessante, né? Para você, Veri, você acredita que o onboarding é mais eficiente quando foca na interação humana ou na entrega de conteúdo estratégico? E por quê? Eu já sei qual é a resposta do Daniel. Não, essa pergunta está
em linha com o que estávamos nos perguntando, digamos assim, né? Em relação ao humor. E a verdade é que é isso, né? Que é o que as pessoas hoje precisam, que é o que a empresa precisa, é a mesma coisa. É um grande ponto. Como a gente lida com essa ansiedade crescente e esse descompasso de velocidade? Assim? É uma pergunta parecida. Respostas, né? Pergunta do Marcelo também. Essa pressão por resultado rápido, pelo atendimento à necessidade. Porque a gente sabe, né? Abre-se uma vaga, tem um SLA para fechar essa vaga. Aí você fecha essa vaga. Dentro do SLA já é uma vitória. Se você fechou um pouquinho fora do SLA, você já sabe que o patrocinador, o sponsor, ele está desesperado lá do outro lado da ponta, esperando chegar essa nova pessoa. E aí o onboarding está no meio disso tudo. Precisa chegar jogando, não é? Sim. Mas vamos não virar um calo, né, digamos assim, entre o timing de esperar que a pessoa chegue e ela chegar de fato, né? Exato. Eu acho que a gente podia ir por partes, são muitas perguntas, eu acho que a gente tem que abordar por partes, porque uma pergunta empilhada na outra a gente não consegue abordar. Vamos começar pelo princípio. O que é o onboarding? Para que serve o onboarding hoje para pessoas profissionais e empresas? É a mesma coisa. Eu posso trazer um elemento? Eu vou trazer um exemplo de onboarding familiar. Na minha família, existia um onboarding muito traumático para as novas namoradas e os novos namorados. Certo? O onboarding era almoço de domingo na casa dos meus avós. Esse era o onboarding. Então, você estava namorando alguém e esse namoro começava a ficar mais sério, você tinha que levar essa pessoa para passar pelo processo de onboarding familiar. E esse onboarding era o almoço lá na casa dos meus avós, em que a pessoa estaria submetida à cultura familiar de uma parte da minha família, da parte maternal da minha família, e essa cultura, né, ainda mais em cima da mesa de almoço, é onde você vai ver tudo ali acontecer. É um tipo de onboarding de interação bastante humana para trazer o ponto. Então, por que eu estou trazendo essa história? É porque, no fim do dia, o onboarding tem esse propósito de incluir. Né? Ele existe com esse propósito de incluir. Ele nasceu com esse propósito de incluir, mas talvez ele tenha um propósito novo hoje, pela pressão de mercado, que é acelerar a rampagem. O que vocês acham disso? O que eu ia comentar são várias perguntas, eu também estou tentando organizar aqui as ideias, mas pegando o seu exemplo, Gustavo, a analogia, acho que eu faço, assim, com base nas experiências que eu tive, é que o onboarding, ele é o primeiro capítulo para os dois lados, né? Uhum. Ele é o primeiro capítulo pensando de forma prática, né? Vencido ali o recrutamento e a seleção. Ele é o primeiro capítulo de entregas, né? Onde ali a gente já vai começar a perceber o potencial de nível de entrega, se o recrutamento acertou ou não. Então, tem um capítulo que está sendo escrito ali. Só que cada um está com uma caneta. A empresa está com uma caneta e o colaborador está com a caneta dele. Então, as perspectivas precisam estar convergentes em alguns pontos, mas eu acho que elas não precisam estar convergentes a todo tempo, não precisa ser uma expectativa de integralmente você entregar tudo que o colaborador espera, e o colaborador também precisa entender que não vai ser entregue tudo que ele precisa ver em um período curto de onboarding, né? Então, assim, trazendo aqui para o Daniel, né, o que é o onboarding, eu faria essa analogia, Daniel. Eu acho que é o primeiro capítulo da parte prática dessa relação, mas que ele vai ser construído a partir de duas perspectivas diferentes. A empresa, eu acho que ela tem um objetivo de confirmar a decisão. Acho que o primeiro processo hoje que eu tenho percebido, tá? É de confirmar a decisão da contratação,
e confirmar o potencial de rampagem. Porque a gente pode ter métricas, pode chegar a médias, etc. Então, você está trazendo um ponto interessante, que é o onboarding como assessment. Sim, é um complemento. Valor. Interessante. Sim. Eu tenho visto isso como uma expectativa muito frequente. Olha, o processo de recrutamento, como você comentou, né, Gustavo, ele tem um SLA, ele precisa ser eficiente. Eu defendo que ele não tem que ser rápido se ele não estiver acertando. É possível você ser rápido e ter qualidade? Sim. Depende de processo, depende de ferramenta, depende de um monte de coisa. Se a gente sabe que tem empresas com perfis diferentes. Se você não tem toda essa estrutura, dificilmente num processo em que você tem ali 2, 3 entrevistas cruas e no máximo um case, você vai ter 100% certeza de que você vai ter que fazer uma aposta. E no processo de onboarding, inclusive legalmente, a gente tem o período de experiência para amparar esse processo. A empresa precisa se valer desse artifício, digamos assim, né, que a legislação traz, para, por outro lado, confirmar essa contratação que ela fez. Então, acho que o processo de onboarding, ele precisa, para a empresa, responder essa pergunta, sabe? Acertei na contratação? E a partir do momento que eu acertei, qual é o potencial de entrega dessa pessoa? Quando eu falo potencial de entrega, não quero dizer a capacidade de responder ao que está na job description, tá? Mas estou querendo dizer no contexto. Elasticidade mesmo. De tempo, de nível de entrega, nível de confirmar o nível de senioridade, uma série de coisas ali, o nível de afinamento das soft skills daquela pessoa com aquele ambiente. Então, e em quanto tempo, né? Porque muitas vezes as perguntas que eu faço aqui, elas giram em torno do seguinte: beleza, a gente está entendendo que está num bom caminho. Então, daqui a X tempo, é uma expectativa nossa que essa pessoa já esteja entregando com autonomia. Ok. Veri, acho que a gente tem que corrigir rota. Beleza. Primeira pergunta: a gente tem estrutura que comporte o tempo que essa pessoa precisa para ela corrigir a rota dela? Ou a gente vai ter que tomar uma decisão mais rápida? Então, tem alguns pontos que passam, sabe, por esse processo que, nos bastidores da empresa, né, a gente fala muito de onboarding do ponto de vista do colaborador. Do ponto de vista da empresa, eu acho que tem muitas perguntas estruturantes nesse sentido, que a gente precisa, como RH, garantir que o processo de onboarding ajude a trazer essas respostas para a gente confirmar e para, como a gente comentou, né, no início, né, acho que foi o Gustavo que trouxe, mas se a gente tem uma média de permanência de 2 anos e a gente trabalha com uma perspectiva de onboarding que legalmente pode acontecer em até 90 dias, então você já tem ali 3 meses e desses 2 anos você já tem um processo ali 1 ano e 9 de margem de erro. Exatamente. Tem uma sequência aqui, eu já vou te passar, Daniel. Eu vou deixar, temos uma sequência de 3 perguntas, então vou passar a palavra para o Daniel e depois a gente pode abordar essas perguntas, tá bom? A verdade é que, quando a gente fala de empresa, que empresa é essa? Porque RH é uma visão de empresa, a área onde a pessoa vai trabalhar é outra, e às vezes essas visões não se encontram. Os tempos de RH não se correspondem com o tempo das áreas. Dito isso num contexto onde a média é 50% vai embora em 12 meses. Sim. Se a pessoa demora 3 meses em fazer um onboarding e outros 3 ou 4 meses de ramagem, é uma conta que não fecha. Não fecha. Não fecha para ninguém, digamos assim. Então, não fecha nem para a empresa, nem para pessoas. Não fecha. Então, a pergunta é: nesse novo contexto, com estas características, algo muda na nossa percepção? A nossa abordagem, né? Daniel, eu pegando um pouquinho do início da sua fala, eu entendo que a gente tenha empresas com contextos diferentes, etc. O ponto que acho que a gente pode usar talvez para dar um viés aqui para essa leitura, é que o RH tem um papel de especialista e garantidor de entregas desse processo, né?
Então, na minha visão, deveria passar pela preocupação do RH, primeiro, diminuir o gap entre a velocidade dele nas áreas, como você comentou, a gente sabe que acontece, mas a área, ela precisa estar dentro do negócio para garantir o uníssono, sabe? Garantir que as coisas aconteçam numa velocidade parecida. E muito a menudo, muito comum. Oi? Sabe? Eu não vi essa relação muito estável, digamos assim. Em muitas empresas é difícil mesmo, né? O que eu vejo é que a área tem no cara, muitas vezes, olha, tem que trabalhar, e essa visão de planejamento vai ficando para trás, de alguma maneira. Então, olha, a velocidade da empresa parece que é a mesma velocidade da pessoa, porque os dois estão ansiosos por começar a entregar valor, de alguma maneira, porque a pessoa está em avaliação. Então, nesse talvez em alguns casos, a velocidade das pessoas até estejam mais rápidas do que a velocidade da empresa, né? Você tem uma geração eu não sei, mas pelo que vocês me falam, o que vocês estão conversando até agora, é que, bom, temos uma integração cultural, mas também tem uma palavra que chama rampagem. Performance. Performance. E as análises que o mercado está fazendo, que as contas não fecham mais. Porque a gente terminou a integração e vai embora. 3 meses. No final da integração. Não tem nem sequer rampagem, digamos assim, né? Então, a gente teve numa conversa com um parceiro, ele falou assim, a gente fez um investimento de 3 semanas ou 2 semanas de onboarding, na terceira semana a pessoa recebeu uma proposta e foi embora. Então, eu entendo tudo que você comenta, Brigiana, mas uno está vendo que neste momento temos que inovar de alguma maneira, tá bom? Para poder entregar uma experiência mais enxuta e mais poderosa ao mesmo tempo. Tá? Sim. É um desafio tremendo para todo mundo que está acostumado a, olha, aqui está a sua garrafinha, vem cá, vamos conversar. É mais do que isso. E é mais do que isso. Agora sim, acho que entra nas perguntas, né? Vamos nas perguntas. Falando sobre o que é mais, né? Para ser mais do que isso. A Sol trouxe aqui uma outra pergunta, né? Quais práticas de onboarding que você viu que realmente ajudaram a criar esse sentimento de pertença? Você consegue trazer um exemplo de um onboarding? Você falou assim, putz, isso aqui foi muito legal. Isso aqui deu certo. Isso aqui rampou. Eu consigo. E é recente, assim, tá? Acho que é coisa... como é que eu posso dizer, assim? É o simples, que tem baixo esforço e um impacto muito grande. E aí vou dizer o seguinte, estando na perspectiva do RH, tá? Usando aqui, né, a cadeira de RH, quando a gente consegue trabalhar junto com o líder dessa pessoa e o líder assumir o protagonismo desse processo, e aí eu tô falando assim, gente, de uma semana que o líder vai ter que ficar um pouco mais atento ali, mas, e a organização que eu comentei no início, acho que casa muito bem com isso, porque por que eu estou falando de baixo esforço, né? A gente, uma das práticas, né, que a gente já trouxe foi a seguinte, antes da pessoa chegar, roda com o líder, você como BP, como RH, senta ali com o líder, fala, cara, quem são os stakeholders principais dessa cadeira? Então, com esses stakeholders, essa pessoa precisa falar em até 3 dias. Vamos já deixar uma agenda pronta? E aí, a hora que a pessoa chegava, a agenda dela já estava na tela dela. Então, ela não precisava se dar o trabalho de falar quem é, como que é, que eu vou... Cadê a pessoa? A logística do encontro já está... Exatamente. Já teve alguém, e principalmente sendo do líder esse protagonismo, já teve alguém que pensou na sua chegada. Então, a pessoa já sente que ela pertence ali. Poxa, tem alguém se ocupando, né, de ter ali uma elaboração da minha agenda para entender. E no invite, só entrando no detalhe, assim,
no invite tinha ali, o objetivo dessa conversa é você entender a sua relação com o stakeholder fulano de tal, nananana. É um parágrafo, dá 10 minutos para configurar os invites, dá ali 20 minutos de alinhamento com o líder, mas você desenha uma régua, digamos assim, né, de onboarding nesse sentido, nesse contato ali com stakeholders, e claro, entra muito da visão do RH como patrocinador desse processo, ajudar o líder a analisar e criticar. Está faltando alguém? Vamos trazer mais alguém? Etc. E não deixar que o onboarding fique dependente apenas da agenda de gente, que vai falar, como o Daniel comentou, de aspectos institucionais que estão, muitas vezes a gente sabe, longe do dia a dia, porque ali você não vai dar para o cara timing de entrega. Falando para ele sobre cultura, ele vai ler um pouquinho sobre velocidade do negócio, desafios, enfim, mas ele não vai conseguir sacar assim, nossa, isso aqui que eu sei é um negócio que vai virar a chave ali agora. Isso ele vai entender quando ele estiver falando com o stakeholder, com o par. Isso é cultura. Está muito baixo, Daniel. Sim. O que você está falando, que isso é cultura, ou seja, você chega e encontra um espaço, um guia de navegação, um mapa, para você navegar. Isso é cultura, ou seja, tudo que as pessoas falam não significa muita coisa para a pessoa que acaba de chegar. Significa muito mais como ela chegou, que estrutura tem para recebê-la, como ela se sente com essa palestra, porque às vezes essa palestra é o que faz que a pessoa vá embora. Em alguns casos existe o cara foi com má vontade, caramba, tenho que fazer essa coisa, e eu vou correndo, faço isso, vou fazer meu trabalho. É por esse motivo que me parece a mim que há que repensar algumas coisas em torno disso. E esse repensar tem a ver também com o mapa de navegação, me parece fundamental. Sem ele, a pessoa está perdida. A pessoa está perdida, gera ansiedade. Essa é a cultura que ele está recebendo. Não importa que você vá amanhã e fala, olha, nós somos legais. Não adianta. O caso é dar uma visão do todo, né? Aqui tem uma segunda pergunta. Gustavo sempre disse que a cultura é o jeito como as coisas acontecem. O jeito de existir, sentir, narrar, operar. Esse jeito é mais poderoso que as palestras. Na minha opinião. Esse jeito vai aparecer para além de qualquer coisa. Ele aparece no subterrâneo, quando você menos espera. Tem uma frase muito famosa sobre cultura e onboarding de um escritor chamado Chip Conley, que foi durante algum tempo conselheiro do Joe Gebbia na Airbnb. E ele falava assim, que cultura é o que acontece quando o chefe não está. A cultura parece muito viva dentro de uma organização quando o chefe não está. Então, ela vai aparecer de qualquer jeito para além do onboarding. Mas aqui tem uma outra pergunta, a pergunta do Renato, vou botar aqui na tela. Seu colega de turma de AT&D, olha aí. Renato, o que é AT&D, né? Eu explico o que é AT&D. AT&D é o nosso curso de arquitetura de aprendizagem para treinamento e desenvolvimento. A Veridiana acabou de participar desse curso, teve o último módulo ontem, né? E o Renato também foi colega de turma da Veri. Ele está perguntando aqui sobre estratégias e dicas que você daria para engajar e performar um onboarding 100% remoto. Acho que vale para vocês dois, tanto para a Veri quanto para o Daniel. Diga aí. Legal. Inclusive, recomendo muito a AT&D, viu, gente? Assim, obrigado. Quem puder fazer, acho que é um capítulo novo, assim, para quem está lidando, né, com os desafios de educação corporativa aí. Independentemente do tempo de estrada, é riquíssimo, então vale a pena. Se puderem, façam. Viu? Obrigado. Sobre a pergunta do Renato, assim, esse processo que eu comentei, da pessoa chegar e já ter um alinhamento com o líder de uma agenda, como o Daniel falou, né, um mapa de navegação, isso a gente faz hoje num ambiente que é 100% remoto.
tá? E a gente percebe que tem um valor muito grande para quem passa por esse processo, tá? Então, a gente chegar num lugar, né? E, primeiro, acho que, como você perguntou da estratégia, Renato, passa muito por trabalhar a liderança como parceira desse processo e ela entender o quanto ela é crítica para a experiência dessa pessoa. Acho que começa por aí a principal estratégia do processo de onboarding, porque você pode ter várias ferramentas, mas se você não cuidar do alinhamento com a liderança, para que aquilo se torne um trabalho de fato em essência, né, corporativo, ou seja, tem um RH falando, mas tem uma liderança falando ali na mesma, conversando, né, sobre o mesmo assunto. Exato, acho que isso é um ponto estratégico muito importante. Trazer essa liderança para essas experiências, enfim, acho que isso é fundamental e deixá-la entender que ela é protagonista de fato, não é o RH o protagonista desse processo, é muito mais, principalmente, a liderança e quem está chegando, porque o colaborador novo, ele é o principal stakeholder, mas ele também é um protagonista desse processo de onboarding, né? E pensar em ações que, como ele falou, né, 100% remoto. Acho que é permitir que a pessoa tenha acesso a conteúdos que vão se conectar com demandas de curto prazo, porque como o Daniel falou, a gente está numa conta que não fecha, a gente está navegando para adequar um processo que, idealmente, pela legislação, dura ali 90 dias, não dá para a gente esperar esses 90 dias para tomar uma decisão, isso tem que ser feito antes. Então, para que isso aconteça antes, sem a gente pecar pela superficialidade, tem uma parte desse onboarding que é conteúdo, que passa por uma curadoria do RH para entender cultura, como você leva, comportamentos observáveis do que você está falando, por que essa pessoa entrou, o que veio no processo seletivo dela que fez com que ela estivesse ali naquele momento. A gente fala muito na XP sobre ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. E quando a gente está recebendo essa pessoa, né, no primeiro capítulo, como eu falei, isso ajuda ela a se localizar, a entender por que eu sou a pessoa certa, por isso e por isso. Por que é a hora certa? Esse é o contexto do seu time, esse é o contexto da empresa. Então, isso ajuda a pessoa a se localizar um pouco mais rápido. Então, dar esses direcionais, acho que são fatores que ajudam e isso é possível fazer tanto no remoto quanto no presencial, né? Mas entendo que dentro do remoto, a comunicação ela é fundamental. Então, por exemplo, se você cria esse mapa de navegação, como a gente comentou, mas você não brifa os stakeholders, e aí pinga lá na tela da pessoa, fala, gente, o Daniel, Daniel, muito bem-vindo. Mas, e aí? Não é falar o óbvio, sabe? Assim, Daniel, olha, você tem uma agenda, você topa fazer essa agenda, é a pessoa que vai chegar, esse é o objetivo. Você entende que essas são as entregas que vocês vão trabalhar em comum? Tem alguma coisa que você acrescenta? Cuidar dessa experiência dos dois lados para que a comunicação seja fluida. Eu acho que também é um ponto de novo, baixo esforço e alto impacto. Tratar a amarração para fora do remoto. Né? Porque como o Daniel falou, é muito fácil essa pessoa se perder, é muita informação, o onboarding é cansativo, gente, não é uma coisa que você fala, que alegria, vou ficar ali 4 horas vendo um treinamento, ninguém fica feliz com 4 horas de conteúdo, sabe, e não absorve, né? Então, essas experiências, né? Não precisa, dá para mudar, né? Ele vai esquecer amanhã. Amanhã, 4 horas. Sim. Não, ele já termina esquecendo o que foi o começo. Ele já não absorveu. Em casa e aperta o botão delete. Não, tem um vídeo famoso que viralizou de um influencer digital que acho que o apelido dele é Pedro, o arroba dele, eu vou até ver, Pedro Bonvivan. Pedro Bonvivan. Ele é um influenciador e ele faz vídeos sempre sobre o trabalho, sobre o ambiente de trabalho e sobre LinkedIn e sobre como é a vida do CLT.
que aliás virou um meme, né? E um desses vídeos que viralizou que ele fez é eu assistindo treinamento obrigatório na plataforma. E aí ele está apertando o botão, passando para frente, e está na velocidade 2, e ele não está ouvindo, ele não está prestando nada. Na verdade, ele está só para cumprir com o prazo, né? Eu acho que da conversa começam a sair algumas luzes. Não, eu falo sério. Esse é um feedback para a empresa, né? O contexto se acelerou. Sim. Acelerou. Por mais que o líder queira, muitas vezes ele está pressionado para entregar resultado, como todo mundo. Sim. Por mais que ele tenha bom desejo, às vezes não alcança. Por mais que o cara participe, às vezes a palestra dele afugenta mais que atrai ele. Tem algumas que afugentam. Não, só estou colocando a realidade, ou seja... Sim. Então, há coisas importantes. É mais importante o que você faz que o que você diz. Para a cultura, não há a menor dúvida. É mais importante do que o que está sendo feito. Isso. Não há a menor dúvida disso. Gente, uma coisa importante. É mais importante como você recebe essa pessoa, como você atende, de que maneira responde às dúvidas delas, que todo blá, 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 que normalmente se faz. Ponto número 1. Ponto número 2, que surgiu aqui. Guia de navegação. Amigo, você está caindo em paraquedas num território, eu não quero falar hostil, mas desconhecido, vai. Sim. Desconhecido, certamente. Um certo medinho, digamos assim. Amigo, se você tem um mapa de navegação, um GPS da empresa, você vai conseguir navegar muito melhor, se sentir melhor e pensar melhor sobre a empresa. Caramba, esses caras se preocuparam em fazer isso. Né? Toda vez que eu fiz um onboarding, nós conseguimos esse efeito, digamos assim. O cara reconhecer o esforço que deu a construir essa recepção para ele. Sim, muito bom. Outra, não é só cultura, minha gente. Também tem a ver com rampagem. Tem a ver com função, tem a ver essa pessoa tem que entregar valor e ela se sente ansiosa, estressada, até conseguir fazer isso. Então, é uma circunstância normal. Se ela quer ficar, ela quer ser bem aprovada. Para isso, tem que saber como vai ser aprovada, como ela tem que trabalhar, que ferramenta vai utilizar, por que parâmetros de sucesso. Por que parâmetros de sucesso. Então, isso precisa ser uma coisa muito bem estruturada. Fala, Gustavo. Eu queria abordar um último ponto, um comentário da Emanuele, e junto do comentário da Emanuele, eu vou fazer uma pergunta para vocês para a gente fechar o nosso encontro. Tá? A Emanuele trouxe esse ponto aqui, né? Veja que o onboarding também é o momento de um novo colaborador confirmar se essa empresa é quem está buscando. Eu acho que todos concordamos que sim. Agora, o que esse comentário me fez pensar é um pouco no que a gente falou logo no começo, né? A gente falou o onboarding ele é uma experiência de integração, mas não é só isso. Ele é uma passagem, um rito cultural, mas não é só isso. Ele também precisa ser rampagem de performance. Aí a Veridiana trouxe assim, não, mas espera, tem uma outra coisa que o onboarding que é assessment. Certo? É assessment. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Como é que a gente junta tudo isso que o onboarding e para o que ele existe hoje, no século XXI, com 4 gerações interagindo ativamente dentro das organizações, como é que a gente faz para juntar isso tudo numa experiência coerente, coesa, fluida, leve, e ao mesmo tempo que responda a esse contexto que bota a gente numa contra-parede, literalmente. É um contexto que coloca a gente contra a parede, né? A gente precisa botar a pessoa para performar o mais rápido possível. Então, queria ouvir os pensamentos de vocês sobre isso para a gente encerrar o nosso papo hoje. Quer falar, Daniel? Como você quiser. Eu vou falar primeiro, você fecha. Tá bom. Eu acho que é uma palavra que é muito poderosa, que chama coerência.
na medida em que a pessoa enxerga essa coerência do que está sendo feito, eu acho que esse é o princípio da integração do humano. Acredito eu que a integração tem a ver com quadrantes. Você avalia a pessoa, imagina que tem diferentes quadrantes. Tem gente que vai precisar muito mais. Tem gente que vai precisar muito de... Tem outra que menos. Viu? Então, se uno faz um planejamento inteligente, faz um bom assessment dessa pessoa, você já pode saber mais ou menos quanto vai demorar que ela comece a lhe dar valor. E que estratégia você vai utilizar para aumentar a performance ao longo do tempo. Está falando de uma coisa que ainda não existe. Não existe. Que é o assessment pré-onboarding. Sim, para poder saber qual é a trilha que essa pessoa precisa para ser integrada, porque não é a mesma para todo mundo. Então, eu já tenho implementado isso em algumas empresas grandes, e nos deu uma luz muito grande. Olha, você contrata, mas saiba que essa pessoa vai precisar de uma experiência mais longa. Você topa? Sim. Topo, então tá. Então vamos construir isso para ele, para entregar o que ele precisa. Uma jornada mais adaptativa, né? Mais adaptativa. Entendeu? Então, me parece que isso é poderoso, porque as pessoas não gostam de perder o tempo. Então, tempo é dinheiro, né? Assim, não, as pessoas não gostam de perder o tempo. Bobagem é uma coisa que já ninguém mais aguenta, sabe como é? Né? É muito ruído na cabeça, né? Então, verdade. Uma pessoa que precisa muito pouco, dá esse pouco que ele precisa, que ele vai se dar bem, e isso vai contribuir com a empresa, todo mundo vai ser feliz. Tem uma máxima que a gente escuta muito na comunicação, que é conheça a sua audiência, né? Então, você, como eu falei da customização, acho que isso é um ponto, até vendo aqui alguns comentários, algumas coisas práticas, acho que podem seguir como sugestão, além do mapa de navegação, essa questão do assessment, o Gustavo, que você comentou, eu costumo fazer isso a partir do fit cultural. Então, por exemplo, uma sugestão aqui, né, se algumas pessoas têm o teste de fit cultural, eu dificilmente a gente vai barrar uma pessoa pelo fit cultural cru. Você precisa analisar o contexto. De repente, o que está pesando o fit dela para baixo é uma característica que está super estabilizada no time, no negócio, não precisa pesar tanto. Mas aquilo precisa estar no radar da liderança e do time de gente para que aquela pessoa saiba, está mapeado. Agora, você é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, por esses fatores. Cuide disso, isso é o que você já entrega naturalmente, coloque esforço nisso, isso é o que você vai precisar melhorar. Então, dar essa orientação que complementa o mapa de navegação, muito além das agendas que eu comentei, é trabalhar junto com a liderança para que a pessoa entenda, já fizeram uma leitura minha, já visualizaram que isso é um ponto de melhoria, deixa eu corrigir rota aqui logo. Cara, é um ponto de melhoria para vocês? Não é o meu momento de fazer isso. Já começa a tomar decisões ali. Porque, de repente, eu tô achando que eu preciso que você melhore em algo que você não está disponível para melhorar. E tá tudo bem. Você vai precisar, talvez, de uma outra empresa, um outro contexto que case melhor com o seu momento. E faz parte, né? A coerência que a gente comentou, eu acho que ela precisa ser uma premissa, né? Desde quando você anuncia a vaga, porque dali você já começa a manifestar alguns aspectos culturais e de momento de negócio que a pessoa precisa se apropriar e ler corretamente durante as etapas do processo, para que ela também saiba se é uma empresa que vale a pena ela investir o tempo dela, como o Daniel falou, que ninguém quer perder, e esse desgaste que a gente sabe que um processo de onboarding e rampagem demandam para a gente. Então, é uma via de mão dupla. Então, essa coerência, ela precisa estar presente e a gente precisa usá-la para ir e para voltar, para dar esses insumos para as pessoas, para que elas leiam corretamente o ambiente, porque tem muita empresa que tem uma cultura difícil e que algumas pessoas precisam saber como ela funciona, porque não é o momento adequado para elas toparem, e tem outras que vão super topar, cara, tô cheia de energia, isso aí eu quero, vou, e vai feliz.
e provavelmente vai dar bons resultados. Outra sugestão que acho que é válida fazer é trabalhar checkpoints no processo de onboarding. O processo tem que ser retroalimentado. Então, assim, eu tô com uma pessoa na trilha, beleza, reserva enquanto RH e estimule o líder, fala, como é que está sendo para você? O que dá para fazer? E fazer isso com os stakeholders que participaram da agenda com ela também. Fazer com que essa informação volte, porque, como eu falei, para a empresa tem uma tomada de decisão a ser confirmada. E para a pessoa, de repente, é simplesmente você corrigir rota, colocar outras pessoas facilitadoras nesse processo, você vai ajudá-la a tomar essa decisão. E o último ponto que eu colocaria, que eu acho que é um pouquinho do final do comentário do Daniel, é adequar o seu onboarding, no mínimo, por senioridade. Você não vai fazer o mesmo onboarding que você faz para um estagiário, digamos assim, uma pessoa que está em... Estagiário, para mim, é uma pessoa que está em início de carreira, né, que está começando a entender como funciona o mundo corporativo, para um diretor executivo. Você não vai fazer isso. Então, tenha a licença poética dentro de uma espinha dorsal, que vai garantir a sua entrega com qualidade, mas vai fazer uma leitura adequada, como eu falei, conhecendo a sua audiência, a perfis diferentes que consomem informações de maneiras diferentes também. Perfeito. Muito bem. Completamos aqui a nossa jornada, mais uma live. Foi. Olha, o onboarding dá para discutir vários. Poderíamos ficar aqui horas e horas. Minha página está toda cheia de notas aqui. Tá vendo? Tem um monte de assunto para a gente tratar. É um tema realmente muito quente. Vamos voltar a discutir isso no futuro. Eu acredito que ele vai ficando. Ele vai permanecer quente por muito tempo, porque a gente tem, de fato, um contexto de muita mudança, de muito turnover, né, de impermanência cada vez mais acelerado. Então, é algo que a gente está vendo crescer muito em termos de importância estratégica. Queria agradecer demais, Veri, pela sua participação, foi valiosíssimo ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por aproveitar e aceitar esse convite, viu? Imagina, obrigadão. Gente, eu que agradeço. Foi ótimo, foi uma delícia aqui. Como eu falei, tem mais um monte de coisa aqui, então, inclusive as pessoas que eventualmente a gente não respondeu pontualmente aqui, quero deixá-las à vontade para me chamarem lá no LinkedIn, Ana Bicalho. Então, podem me chamar com outro papo, vamos conversar. Acho que é um tema super rico e gostoso de conversar, né? Então, agradeço muito, estou muito honrada com o convite. Maravilha, Veri. Obrigado. Obrigado, Daniel. Quer deixar um recado final, agradecimentos, Daniel? Eu vou falar a mesma palavra, é coerência, porque as pessoas hoje têm uma paciência muito menor. E quando vem que uma organização faz uma coisa e faz outra, vão embora. Imediatamente. Acabou o jogo. Então, sejam coerentes, galera. Olha aí. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Veri. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.